apresentaremos a palestra Novas Ferramentas de Capacitação Humana, com Gustavo Amorim. Formado em Engenharia Metalúrgica, trabalha com EMF, Malhas de Calibração Universal, desde o ano 2000. É professor e supervisor praticante das fases 1 a 4 e de 5 a 8 da EMF, tradutor do material da EMF, livros, mensagens e seminários no Brasil e exterior, fundador do site O Farol. Ele fará atendimentos individuais, workshop básico da EMF, Malhas da Calibração Universal. Também ministrará a primeira fase da EMF e os interessados poderão se inscrever no salão ao lado. Então, o Gustavo Amorim agora vai tentar trazer um pouco desse algo a mais para todos nós. Vocês. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a Vânia e ao Carlos por essa iniciativa e propiciar um momento tão bonito e tão importante. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu sinto como se fosse um grande banquete. O Carlos mesmo comentou sobre isso. Cada pessoa traz um ingrediente. E no final, esses ingredientes vão sendo adicionados e vão acrescentando qualidade e sabor a esse grande banquete que é esse momento. Um banquete energético, um banquete de amor. E cada um vai curtir esse banquete aqui, igual nós podemos curtir juntos. Como bom mineiro, eu também gosto de ficar ao lado do fogão de lenha, contar causa e curtir uma boa comida. E essa está sendo excelente. Então nós começamos com o Luiz Cláudio, com sua poesia e inspiração, trazendo várias histórias, mostrando o amor nas suas palavras. Depois, tivemos o conhecimento profundo dos mecanismos do equilíbrio energético e dos corpos sutis e energéticos do ser humano, com Teodoro. Logo em seguida, tivemos a paixão do Cássio, trazendo uma outra perspectiva da cura, onde o ser humano está presente com toda a sua emoção. Isso é fundamental. Em seguida, tivemos a simplicidade do Ciro, falando sobre o xamanismo, uma tradição antiga, mas presente na vida de cada um de nós. Logo em seguida, Gislaine mostrando que os sonhos podem ser realizados e não tem limite para a realização dos sonhos. Não existe tamanho para essa realização. Então é sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre a potencialidade do ser humano de criar uma realidade mais iluminada. Eu espero hoje aqui apresentar um pouco mais esse banquete já está delicioso, um pouquinho a mais com essa palestra sobre as novas ferramentas de capacitação humana. Na minha experiência, as mensagens, a intuição, a orientação vem muito através de um processo intuitivo e também simbólico. Os sonhos me dizem muitas coisas, as metáforas do dia a dia, na vida, me orientam também com relação ao caminho a seguir. Conversando com o Cássio outro dia, ele me disse que ele achava que ele não sabia se estava ficando louco, porque andando pela rua, ele via coisas, tinha tanta informação nos símbolos, nas metáforas, e ele falou, mas eu acho que eu não estou ficando louco, eu estou conseguindo entender tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, uma ampliação da consciência, a capacidade de perceber mais coisas do que os 5 sentidos produziam. E é sobre tudo isso que nós estamos falando aqui também. E a diferença entre um louco e um místico é a capacidade de organizar a informação, de dar coerência, integrar toda essa informação. E é disso que nós estamos falando aqui. Como utilizar a nossa intenção e as ferramentas disponíveis para poder integrar tudo que nós somos. Bom, queria começar primeiro narrando uma história, uma experiência que eu vivi e que ajuda a ilustrar um pouco dessa palestra e também trazer uma mensagem, né? Uma mensagem que não é uma mensagem pessoal, que é uma mensagem universal. E essa experiência foi o que me trouxe até aqui hoje. Foi o ponto, vamos dizer assim, de virada na minha vida, e eu gostaria de compartilhar esse caos
né, de uma experiência rica e importante para mim com todos vocês. O ano foi 1998 e eu estava começando esse caminho da espiritualidade através de leituras. E num dia eu estava lendo um livro que me tocou profundamente. E aquele livro é o livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E curiosamente, naquele livro, o Emmanuel fala de espiritualidade e ciência. E ao ler aquilo me tocou profundamente. Eu não sei explicar o porquê, mas eu senti um amor tão profundo, uma presença amorosa tão bela, que parece que todos os problemas se dissolviam. Só existia aquele amor. Era a base de tudo. E aquele dia eu fiquei nesse estado de graça. E naquele dia eu fui deitar com esse sentimento, com essa percepção. Enquanto eu estava deitado na cama, naquele estado quase de sono, eu tive uma experiência muito intensa. Eu sentia meu corpo vibrando, como se cada célula estivesse sendo percorrida por uma corrente energética intensa. E aquilo era novo para mim. Parecia que era um choque assim, de alta voltagem, mas era uma sensação agradável. E logo depois daquela sensação rápida da vibração, eu tive uma experiência de expansão. Eu me percebi no alto do quarto e observando meu corpo deitado ali naquela cama. Hoje eu percebo que, na verdade, não é que eu estava fora do meu corpo. A minha consciência estava se manifestando em uma outra realidade. Houve uma expansão, onde eu me via de uma outra perspectiva. E logo depois daquele breve momento, onde eu me percebi daquela maneira inusitada e ao mesmo tempo era conhecida por mim, eu percebi algo se formando acima de mim, como uma espiral. Pode chamar de um portal, mas era um redemoinho que se formava e de repente eu entrei naquele túnel, naquela espiral que se formava. E de repente eu estava em outra realidade dimensional, onde as percepções eram diferentes, tudo era mais ampliado. Eu podia perceber em 360 graus, algo difícil da gente conceber, parece que tinha visão e percepção em todos os lados. Apesar de ser uma experiência nova para mim, como Gustavo, como essa personalidade, era algo muito conhecido, muito familiar. E eu sabia por que eu estava ali. Enquanto eu aparecia naquele ambiente, tinha alguns seres transitando por ali, e pareciam seres ignorantes da sua própria luz, da sua natureza espiritual, e eles se colocaram à minha frente, e eu sabia que eu estava ali para compartilhar um pouco daquela experiência tão rica que eu tinha tido com a experiência do amor, daquela energia tão poderosa. Imediatamente, a primeira ideia que me veio naquela realidade era ler um livro, aquela mensagem que despertou, que tocou meu coração. E quando eu pensei nisso naquela realidade, imediatamente um livro se plasmou à minha frente. E quando eu fui tentar pegar esse livro, ele simplesmente desapareceu. Não existia livro ali. Era uma ilusão. E me veio imediatamente a consciência de que aquele sentimento não vinha do livro. Ele vinha de uma outra realidade, vinha da minha experiência. Então, consciente daquilo, me coloquei diante daquela pequena plateia e comentei: eu estou aqui para falar para vocês sobre o amor. E quando eu disse essas palavras, um dos seres que estavam ali se levantou e, com uma energia muito crítica e muito ácida, me questionou duramente: isso tudo é uma bobagem, não existe esse tal de amor, você tem prova disso? E naquele momento, aquela sensação de expansão que eu estava sentindo se inverteu e me veio uma sensação de encolher, como se toda aquela plenitude de repente se invertesse e o medo começou a sumir. Eu comecei a sentir muito medo naquele momento de questionamento. Então a luminosidade do ambiente diminuiu, eu me senti encolher e toda aquela pequena plateia se dispersou. Eu estava sozinho e um medo profundo estava presente ali, algo que eu desconhecia com tanta intensidade, no outro lado da moeda. Enquanto eu estava naquela situação, experimentando aquele medo profundo, eu percebi no ambiente uma criança. Devíamos ser uma criança, se a gente for considerar a nossa perspectiva de tempo, de uns 3 anos. E ela veio se aproximando de mim. E à medida que essa criança se aproximava, o meu medo aumentava, curiosamente. E quanto mais esse medo aumentava, essa criança ia sofrendo. Ela parecia também ir murchando, assim como eu estava sentindo. E quando eu percebi aquele sofrimento daquele ser, naquele momento, brotou do meu coração o que eu estava tentando compartilhar, que era o sentimento de amor. E a sensação foi como se um rio, a melhor maneira de expressar isso, um rio de energia subisse pelo centro do meu ser
expandindo pelo coração e uma sensação maravilhosa de expansão. E como se eu quisesse abraçar aquele ser e cuidar, né? Como o Luiz Paulo falou tanto da questão do cuidado, cuidar daquele ser que sofria. E naquele momento, aquele ser que era uma criança, que sofria, se transformou na minha frente e surgiu um ser que eu chamo de anjo, um anjo branco, um ser de uns 2, 3 metros, se a gente pode usar alguma referência linear aqui, todo de branco, e eu não podia ver a face daquele ser. Era um borrão. E naquele momento esse ser se comunicou comigo e disse: por que o medo? Se você sabe que o amor é a energia mais poderosa que existe. E depois daquele momento, aquela mensagem tão forte, tão profunda, nós continuamos um diálogo mental, telepático. E, enfim, parecia ter passado horas daquela experiência. E no final da experiência, um outro fato que depois eu fui entender, nós chamamos, que já vão compreender muito bem, surgiu um urso negro vindo da minha esquerda e se aproximou de mim. E eu comecei a temer aquele urso e esse ser disse: não precisa ter medo, ele está aqui para te ajudar. E naquele momento, depois dessa experiência, senti de novo aquela espiral se formando, só que embaixo dessa vez. E eu entrei mais uma vez por aquele túnel e surgi no corpo. E parecia ter passado apenas 1 minuto ou 2 na dimensão física, sendo que aquela experiência tinha me parecido tão longa. Né? E essa experiência trouxe para mim, era como um farol iluminar a minha percepção. É como se fosse um processo meu de transformação que aconteceu na realidade expandida e que eu continuo vivendo no dia a dia. Quem seriam aqueles seres que estavam ali? Seriam seres diferentes de mim? Outros seres? Hoje eu compreendo que todos eles eram personagens do meu próprio ser. Eram eu mesmo. Aquele crítico que questionava duramente a realidade espiritual do amor, aquela criança ferida que sofria, aquele ser divino também que surgiu, todos eles partes, né, de um ser que também é ilimitado. E aquele processo continuou na minha vida. A partir daquele momento eu fiz uma escolha. Eu estava começando uma carreira como engenheiro e escolhi seguir um caminho que eu não sabia qual era, mas eu sabia que tinha que seguir um caminho que integrasse espiritualidade, profissão, enfim, um caminho do coração. Abandonei a engenharia e aí as coisas começaram a acontecer de forma sincronística. Vivi um período difícil de contato com esse medo, essa sombra interior, e o urso, depois eu entendi o que significava isso, né? É você entrar para o mundo interior e realizar essa cura. E eu vivi todo esse processo. E de forma sincronística e mágica, eu fui chegando até o caminho, que hoje é um caminho que eu sei que é o caminho do coração. Cheguei no ano 98. Em 2000, cheguei às informações de Cryo, que é uma entidade espiritual, eu diria que é uma inteligência divina que traz informações sobre esse momento de evolução planetária, de capacitação humana. Me identifiquei profundamente com essa mensagem e encontrei também a EMF, que é uma técnica de equilíbrio energético, vou falar um pouquinho sobre ela, que também é um trabalho que tem tudo a ver com a mensagem de Cryo também. Eu percebi a minha ressonância com essa energia, com essa informação. E o primeiro livro que eu li de Cryo é um livro que chama-se A Volta para o Lar, A Volta para Casa. E era isso que eu estava buscando, essa volta para casa. E, curiosamente, naquele livro, tinha alguns personagens dessa visão. O anjo sem face, ele está presente nesse livro, e é ele quem encontra o personagem principal do livro, que é um ser humano como todos nós, chamado Michael Thomas, que é uma junção de Miguel, o arcanjo, e de Tomé, aquele que duvida. Então, essa é uma história que fala de cada um de nós, a volta para casa. E a partir dali, outras coisas foram surgindo e hoje aqui estou eu, vencendo meus medos, compartilhando com vocês esse momento único de expansão de uma mensagem de unidade, como todos nós somos conectados. Então, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês, essa experiência, para continuar agora com a palestra sobre as ferramentas de capacitação humana. As novas ferramentas. Então, no título aqui a gente já tem uma curiosidade: novas ferramentas. Será que existe algo novo acontecendo no planeta? Algo realmente novo que nós nunca vivemos anteriormente como humanidade? E na minha compreensão, e eu acho na percepção de muitos, é que esse momento da nossa história é único. E realmente há mudanças profundas e potenciais profundos também disponíveis para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, antes de falar das ferramentas propriamente ditas, eu vou usar algumas imagens
Eu acredito que as imagens, os símbolos, realmente falam mais do que 1000 palavras, às vezes. Geralmente essa palestra é compartilhada, o povo participa, me falando o que sente quando vê aquela imagem, mas como são tantas pessoas, eu vou colocar as imagens, eu gostaria que vocês sentissem o que aqueles símbolos representam para vocês, o que eles significam, e depois eu vou falando do significado que eles têm para mim. E ao final desses 4 símbolos que eu vou mostrar, eu gostaria de que houvesse uma integração do significado desses símbolos. Esse é o objetivo. Porque na minha compreensão, é assim que esse caminho vai se formando. É como um grande quebra-cabeça, onde as peças vão se juntando e a consciência vai se expandindo e a cena vai ficando mais clara. Então, a primeira imagem essa imagem, o que ela representa para vocês, o que ela significa, o que vocês sentem, o que vocês intuem quando veem essa imagem. Deixa eu vir. Dentro de cada um de nós tem conhecimento e ressonância. Então, acredito que muitas pessoas viram, em primeiro lugar, o símbolo do infinito, né? É uma imagem universal e conhecida como símbolo do infinito. Ela também tem uma característica de equilíbrio também, ela mostra o equilíbrio, ela mostra polaridades, e ela também representa um círculo, se nós observarmos, né, um círculo, né, onde há um ponto de encontro, um ponto de interseção. E esse símbolo ele já traz em si vários insights, né, e curiosamente é um símbolo do infinito. Quando nós falamos de infinito, está ligado com a noção de tempo. E ele em si traz noções interessantes sobre o tempo. A nossa percepção de tempo nessa realidade é essa percepção linear. Percepção de que existe um passado que está lá atrás, um presente que está aqui agora e um futuro que está lá na frente. Nós podemos ver nesse símbolo isso representado nas espirais, nesses loops que esse símbolo faz. Um desses loops pode ser compreendido, por exemplo, como passado, o outro como futuro, e o momento onde os dois se encontram, o agora, o presente. Então, isso traz insights interessantes. Vamos passar para o próximo símbolo. O que vocês sentem? O que vocês percebem? O que vocês intuem com essa imagem? Então essa imagem também pode trazer várias informações também. Né? Ela lembra uma passagem, lembra um túnel, não é? Ela pode lembrar também um cálice, lembra o Graal, que é um símbolo sagrado também de união do humano com o divino. Mostra a integração também, parece, de planos, né, diferentes se integrando. E curiosamente essa forma ela tem até um nome na ciência, né, que chama essa forma de ponte de Einstein-Rosen. É um conceito que surgiu a partir da percepção da realidade, da física, de que existem, entre aspas, anomalias na nossa realidade, e parece haver uma realidade que é chamada de hiperespaço, né, que é uma outra dimensionalidade. Nós percebemos tudo em 3 dimensões, mas através do estudo, principalmente da relatividade, percebeu-se que existe uma outra dimensionalidade, que é chamada de hiperespaço. E essa foi a forma da ciência mostrar que existe uma conexão entre a nossa realidade tridimensional e esse hiperespaço. O que é esse hiperespaço? Do ponto de vista espiritual, nós podemos entender como a própria divindade, a potencialidade plena, o amor, que permeia todas as coisas. E essa realidade permeia a realidade física a todo momento. Isso aparece até nessas teorias físicas mais modernas. Algumas delas dizem que esse
que essa estrutura está presente em cada átomo. Porque, na verdade, as partículas que surgem e desaparecem da nossa realidade permeiam, viajam por esse hiperespaço e surgem momentaneamente formando a realidade que nós percebemos. Então, existe uma conexão contínua entre essas realidades. Então, a gente poderia chamar de uma ponte interdimensional, uma ligação com uma realidade que é muito mais ampla do que nós percebemos. Uma realidade onde não existe tempo, como nós conhecemos, passado, presente e futuro são um contínuo, né? Seria a realidade do agora, onde todas as coisas estão interconectadas, não existe separação. Nessa realidade não existe, na verdade, o espaço. O Teodoro falou sobre isso, sobre a não localidade, quando você mexe numa partícula, num ponto, no espaço, outra responde instantaneamente na outra parte. Ou seja, uma velocidade instantânea. E isso é porque, na verdade, não existe distância. E essa realidade tem essas características. E ela permeia tudo que nós conhecemos como realidade. E essa imagem, o que vocês sentem, o que vocês percebem, o que ela diz a vocês? Essa forma é uma forma muito interessante. Olhando para ela assim, dá a impressão de espirais entrando num túnel, não é? Tridimensionalmente ela parece uma rosquinha, um donut. Ela também lembra uma mandala, né? Um círculo, uma mandala, com o centro e as extremidades integrados. E essa forma ela tem um nome. E o nome dessa forma é toroide. É uma forma toroidal. E o toroide é a forma universal dos campos eletromagnéticos. Nós vamos falar sobre uma técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. O Teodoro trouxe várias informações sobre isso para nós na palestra dele, e agora a gente vai acrescentar um pouco mais de informações, complementando e ampliando a consciência dessa realidade. E essa imagem, o que ela representa para cada um de nós? O que ela lembra? Então, o coração é sempre associado com o que existe de mais nobre no ser humano. O amor, os sentimentos elevados, vida e algo intuitivo. Todas as culturas têm essa percepção. E agora a pergunta, como essas quatro imagens, o que elas representam na verdade, estão integradas? Acho que alguns de vocês já podem ver uma conexão. E nessa próxima imagem isso vai ficar mais claro. Vocês conseguem perceber aqui nessa imagem? Então, se nós olharmos aqui Então, olhando para essa imagem aqui, nós podemos perceber em duas dimensões o símbolo do infinito, sugerindo aquele fluxo do tempo e também um ponto central de equilíbrio. Se nós olhamos aqui tridimensionalmente, acrescentando mais uma dimensão, girando esse símbolo do infinito, nós vamos ter a forma toroidal. E se nós olharmos bem no centro dessa forma toroidal, nós temos a ponte de Eisen-Rosen, aquela conexão com essa realidade ilimitada, dos potenciais ilimitados. E essa imagem, ela é uma imagem feita a partir daquele aparelho que o Teodoro mostrou, que é o SQUID, que é um medidor de campos eletromagnéticos de baixa intensidade. E esse é o campo eletromagnético do coração, que é o maior campo eletromagnético do corpo humano.
Se nós unirmos toda essa informação, né, e a intuição, e os insights que as imagens trouxeram, nós podemos entender que no coração existe uma conexão direta com essa realidade divina, ilimitada. Esses potenciais infinitos que nós chamamos de hiperespaço, ou, de agora, consciência divina, onde tudo é um só. Se nós pensarmos de uma forma muito simples, fazer uma analogia, será que nós podemos alterar essa malha energética, esse campo eletromagnético, de uma maneira simples também, fazendo uma outra analogia? E se nós pudéssemos, de alguma maneira, aumentar a ressonância com esse centro, ampliar essa conexão, permitindo esse maior fluxo de informação dessa realidade limitada. Então nós vamos falar sobre isso. Essa forma também, ela é chamada na ciência, essa forma no centro do toroide, de campo de torção. E o campo de torção é observado, ele é entendido como se fosse antena interdimensional, uma antena que capta informações e emite informações em vários níveis. Isso está presente dentro de nós. Nós podemos sintonizar e melhorar a sintonia dessa antena interdimensional, nós podemos harmonizar informações de todo o nosso ser, integrando essas informações em nós mesmos. É uma energia integradora. Né? A própria mandala tem essa característica também. Então tudo isso fala da mesma coisa. E aqui uma imagem do campo eletromagnético do planeta Terra. É chamada de magnetosfera. Então essa forma toroidal, esse campo eletromagnético, está presente em toda a natureza. Desde o DNA, desde o átomo, até as galáxias, até o planeta, até o Sol. Então é uma forma universal. E algumas informações e algumas observações mostram que esse campo magnético do planeta, nos últimos 15, 20 anos, tem sofrido uma alteração muito intensa. Algo que não foi observado nos últimos 150 anos. Alguma coisa está acontecendo com esse campo. E nós todos estamos dentro desse campo. Nós fazemos parte do planeta. Teodoro falou da nossa conexão com o campo eletromagnético do planeta e como ele tem uma ressonância que se sintoniza com o nosso coração também. Então essa mudança está acontecendo nos últimos anos. E algumas fontes, como o Craio, fontes de informação espiritual, dizem que esse é um dos principais mecanismos da evolução coletiva. Existiria hoje, sim, uma evolução na consciência e, portanto, na energia do planeta. E essa evolução, essa mudança, é observada na mudança também desse campo eletromagnético. Craio diz que esse campo eletromagnético é uma espécie de véu, o véu da consciência. De alguma maneira, ele oculta, ou ajuda a ocultar a nossa consciência divina. E também, ao contrário, ele ajuda, o trabalho por meio da modificação desse campo ajuda a expandir essa consciência da unidade da nossa própria essência espiritual. Então, é um mecanismo que permite essa evolução coletiva. Faz parte de cada um de nós também. Aqui uma imagem de uma representação de um DNA. O DNA é eletromagnético. Visto de cima, ele também tem essa forma toroidal. Então está presente também nas nossas células. Então, como nós vimos, o centro do toroide é uma espécie de uma antena que capta informações de diversos níveis, diversas dimensões. O nosso DNA também tem essa estrutura. Em cada célula existe essa forma de comunicação com essas realidades interiores. E aqui também outras imagens dos campos magnéticos de corpos celestes. Aqui a Terra, aqui uma foto tirada do Sol, mostrando que o Sol também é um campo eletromagnético, tem essa forma toroidal. E aqui uma representação de um buraco negro. E o buraco negro é o centro de cada galáxia. E também no buraco negro, o centro da galáxia, existe uma forma toroidal associada a ele, ou seja, uma estrutura universal. Então todos os seres, todas as entidades físicas que também acredito não físicas no universo têm essa forma. E o centro é o ponto de encontro, onde não existe separação. Então isso está em toda parte.
Aqui algumas imagens também interessantes de crop circles, que são aquelas imagens, formas geométricas que aparecem nas plantações, principalmente na Europa e Inglaterra, mostrando também essas formas. O toroide, aqui, a espiral, que a gente pode ver bem claramente no centro do toroide, e a espiral também sugere esse movimento de interiorização e também movimento de dentro para fora, um movimento contínuo. E esse fluxo está representado aqui. Aqui a imagem também do símbolo infinito, a ponte de Weissenhausen. Aqui também lembra uma célula se dividindo, que tem a ver com o eletromagnetismo presente no corpo. E aqui uma curiosidade, essa informação parece nova, na verdade uma informação ancestral, antiga. Essa imagem foi retirada de um site de uma fundação chamada Fundação Meru. E essa fundação estuda o livro da Gênesis através da Cabala. E através desse estudo, dessa pesquisa, eles descobriram uma metáfora na Gênesis que fala de criação. E nessa metáfora existe a forma toroidal. E esse toroide, essa metáfora, é do fruto que gera fruto de si mesmo, que cria a partir do seu interior. Então a metáfora da maçã, que está presente nas escrituras antigas, só que de uma linguagem metafórica. Aqui uma outra representação. E aqui no centro dessa forma, existe o que eles chamam de estrela da alma, a essência espiritual. A divindade que habita em cada um dentro dessa estrutura energética. Aqui uma outra informação interessante a respeito do eletromagnetismo saiu na revista Scientific American, de abril de 2004. Fala sobre uma anomalia magnética que existe no sudeste, na costa sudeste do Brasil, mas o curioso nessa matéria é algumas outras informações sobre o magnetismo. Existe um fenômeno que acontece frequentemente, que é uma intensa carga energética que vem diretamente do Sol para a Terra. E quando essa energia colide com o campo magnético do planeta, todo mundo percebe, aparelhos não funcionam direito, cidades inteiras ficam no escuro, porque existe um caos energético, literalmente. E começar a observar e fazer correlação com outros dados, quando esses fenômenos acontecem, aumenta, no mesmo evento, aumenta o número de internações de pessoas com problemas cardíacos e problemas psíquicos também, desequilíbrios psíquicos. Então, sugerindo que o eletromagnetismo do planeta tem relação direta tanto com o físico, com o equilíbrio do corpo físico, como o equilíbrio também interno da alma. Então, são fatos curiosos que, claro, eles não explicam isso, mas mostram que é uma correlação direta. Então, sugerindo que isso é importante nesses dois aspectos. Bom, tudo isso, essa apresentação do campo eletromagnético e desse mecanismo que está presente em toda parte, é para chegar nessa questão das ferramentas, dessas novas ferramentas de capacitação humana. E essas ferramentas possibilitam um equilíbrio e uma calibração dessa malha eletromagnética. E a partir dessa calibração, como se nós pudéssemos sintonizar com toda a nossa potencialidade, todo o nosso ser, e poder realizar aquilo que nós realmente viemos realizar. E trazer essa realidade mais iluminada para o planeta. No entanto, como qualquer ferramenta, o fundamental para que ela funcione é o que a gente chama de intenção pura. É essa intenção que movimenta as coisas, ela que cria a realidade. É aquela intenção onde você entra em contato em silêncio com o universo, com Deus, e pergunta: o que eu preciso saber? E a partir dessa intenção pura, tudo o que é necessário para esse caminho de crescimento, para essa evolução, vai acontecendo, vai chegando. Aí sim as ferramentas são de auxílio, porque a intenção pura está lá, presente. Então a principal ferramenta, na verdade, é essa intenção. Então nós trabalhamos com algumas dessas ferramentas, essas novas ferramentas que chegam nesse momento de evolução, novas informações que estão disponíveis, novas ferramentas que ajudam nesse equilíbrio energético, na expansão da consciência, na manifestação da consciência espiritual no planeta, e de diversas formas. Uma delas
é chamada de energia táctil. O táctil, essa energia, seria uma energia, é um nome que vem da física, que seria uma energia mais rápida do que a velocidade da luz. Mas nesse contexto nosso, o táctil é uma energia inteligente que permeia o universo. E há maneiras de nós acessarmos mais dessa energia. E algumas pessoas desenvolveram processos através de informações espirituais canalizadas de como produzir equipamentos utilizando tecnologia, geometria sagrada e intenção para poder modificar a estrutura energética de alguns materiais, como vidro, seda, e a partir dessa modificação, esses materiais funcionam como uma espécie de antena que atrai essa energia tectônica. E essa energia tectônica interage com o sistema energético, proporcionando equilíbrio, harmonia. Ela tem essa característica. Então, é uma ferramenta também que auxilia nesse processo de equilíbrio energético, portanto, de expansão da consciência. Queria fazer uma pequena experiência com vocês. Como nós estamos num estado quântico, todos conectados, é uma grande rede, uma grande malha, vou fazer uma experiência com essa energia do táctil. Eu vou segurar esse aqui é um táctil. Eu vou segurar por alguns minutos, 2, 3 minutos. E durante esse momento eu gostaria que vocês procurassem sentir qual é a percepção que vocês têm. Nós vamos criar uma intenção de que essa energia permeie toda a sala, todo o ambiente. Ok? Vou pedir para todos ficarem em silêncio, procurando se observar e observar o que acontece. Podia apagar a luz? Podemos apagar a luz? A luz é da primavera, então vamos. Vamos ligar para a campana e vamos pode dar uma funadora. Então vou segurar esse táctil e vamos procurar sentir. Gostaria de pedir a duas pessoas que tenham tido alguma experiência interessante, se quiserem compartilhar com a gente o que vocês perceberam, sentiram. Alguém teve alguma percepção? Quer compartilhar? Eu fechei os olhos e veio uma pressão muito grande no peito. Tanto que eu tossi, tá? E as cores que estavam presentes, elas passavam uma velocidade muito grande. Aí depois se transformou tudo em negro. E depois foi como se eu tivesse entrado num túnel e eu estivesse passando por vindo ao meu encontro uma série de estruturas geométricas numa velocidade muito grande, das mais diversas formas. Obrigado. Alguém mais teve alguma experiência que queira compartilhar, alguma sensação? Eu não consigo ver lá atrás também, alguém está. As imagens que
era coisa de muita paz. Estou dizendo que as imagens vieram com muita paz também, não teve um sentimento associado com as imagens. Ninguém mais? Eu senti assim, meu coração bateu mais forte. Eu senti meu coração puxando pelos pés, assim, como se estivesse muito conectado, puxando assim para baixo, e minha garganta como se tivesse uma coisa assim, pressionando. Mente muito forte. Estava trazendo esse sentimento muito forte, como se estivesse puxando para baixo os pés também, e a garganta, numa pressão muito intensa também. Então, ela sentiu sendo trabalhado no campo energético. Bom. Então, tem alguns, nas mesas ali fora, tem alguns tacos lá à disposição também, que estão à disposição para dentro também. Quem quiser, tem alguns tacos. Nós também temos esses tacos disponíveis no nosso site também. Quem tiver interesse em conhecer mais, existe um livro que foi traduzido, publicado recentemente em português, agora em fevereiro, que está disponível com essa informação. Tá? Então, quem quiser se informar mais, pode entrar no nosso site. No final da palestra, eu vou passar a informação desse site para vocês. Então, essa é uma das ferramentas que ajuda a manifestação desse potencial do equilíbrio energético. Uma outra ferramenta com a qual nós estamos começando a trabalhar também são os produtos Gemaker. Os produtos Gemaker, eles trabalham com uma tecnologia de laser, e é um laser especial que modifica também a estrutura energética de suplementos alimentares e, quando em contato com o corpo, ativam o potencial latente de auto-equilíbrio, de auto-organização que existe nesse sistema energético, na malha energética do corpo. Essa tecnologia está sendo desenvolvida por um médico chamado Dr. Tório Vocais, e muitas pessoas consideram o trabalho dele como um futuro prêmio Nobel pelos potenciais que ele traz. Com essa tecnologia laser, o Dr. Totti tem feito experiências na África, com várias pessoas, com projetos que estão acontecendo na África, inclusive com cura da AIDS, através da tecnologia de luz. E o Dr. Totti desenvolveu todo esse processo, primeiro através de uma visão que ele teve, uma experiência de expansão, onde ele, num estado alterado de consciência, nessa realidade quântica, se comunicou diretamente com o DNA. E o DNA passou informações sobre o seu funcionamento, como, na verdade, um campo eletromagnético com cargas e informações em vários níveis. E se ele pudesse desenvolver alguma tecnologia e transmitir para as células a ressonância adequada, ele poderia transformar a informação ressonante de uma célula doente para de uma célula saudável e de uma célula velha para de uma célula nova. Informações que existem no que a gente chama de vácuo, desse potencial infinito que existe permeando todas as coisas. E há como trazer esses potenciais para a nossa realidade. E ele está realizando isso com essa tecnologia laser. Basicamente, essa tecnologia, isso aqui é uma ilustração breve. O laser, o que é? É a soma de ondas, ondas luminosas. E quando essas ondas em fase são somadas, elas criam uma amplificação da onda e um sinal coerente. Isso é o laser. É uma luz coerente. O que o Dr. Totti fez com essa tecnologia é que ele utilizou duas ondas, uma indo no sentido do tempo do espaço e outra no outro sentido do espaço, que também tem a ver com outro sentido do tempo. Uma indo adiante no tempo e a outra voltando no tempo. E quando ele adicionou essas duas ondas, o que ele obteve foi uma chamada luz invisível, que é conhecida como entropia negativa ou vácuo. Ou seja, essa luz tem o potencial de inverter a entropia dos sistemas. A entropia é a tendência dos sistemas se organizarem com o tempo. Quanto mais organizado o sistema, mais caótico ele é. É o princípio também da alquimia, de transformar aquela matéria confusa em pedra filosofal. Então, aqui é transformar esse sistema caótico em um sistema harmonizado e equilibrado. Então, esse laser tem essa capacidade e esse potencial. E ele utiliza essa tecnologia em suplementos alimentares, que aumentam a vibração do corpo e o nível de organização, essa informação nesse nível energético, permitindo que o próprio corpo, a sabedoria que existe em cada célula, se manifeste, trazendo maior equilíbrio.
O Teodoro está falando que o próprio toroide, aquela forma toroidal, faz isso naturalmente. E só lembrando, isso aqui é uma forma de visualizar essa tecnologia. Na verdade, a gente pode visualizar a onda também, não só como essa onda senoidal, mas como espirais, como o próprio toroide, uma indo num sentido e a outra indo no outro sentido. Quando essas espirais do toroide são somadas, o que acontece é que aquele centro, o núcleo do toroide, que dá essa passagem para essa realidade infinita, ela é ampliada. E é isso que nós chamamos de vácuo. Na verdade, o que está acontecendo é uma sintonia com esse potencial do agora. É isso que a tecnologia traz. Bom, e para a gente ter uma experiência, eu vou propor uma outra experiência também que eu nunca fiz, mas que eu acho que vale a pena tentar. Eu não tenho produto suficiente para oferecer a todos vocês, então eu vou ser a cobaia nessa experiência. Eu vou utilizar um produto que é considerado o top de linha da Gemark. É um produto chamado Recharge, literalmente recarga. Ele é um produto à base de aminoácidos, na verdade, ácidos nucleicos, DNA e RNA. E esses ácidos nucleicos são tratados com esse laser. E o que eles fazem é que no nível celular, eles ativam as mitocôndrias, que são quem produzem energia nas células. E eles reestruturam as células, toda a estrutura da célula é reorganizada. E o efeito é imediato. Quem tem percepção, sensibilidade, toma esse produto, sente quase imediatamente a energia se ampliando. E o Dr. Todd faz trabalhos com uma médica intuitiva que percebe o campo energético imediatamente. E quando ele toma o Recharge, ela falou que imediatamente é como se as células acendessem. Luz irradiando das células, quase que instantaneamente. Então é uma tecnologia muito interessante. Então vamos fazer uma experiência. Eu vou ser a cobaia, como vocês estão conectados nessa máquina de consciência que está presente aqui, vocês também têm a possibilidade de sentir essa ressonância. Então vamos fazer a experiência? Então vamos lá. Então, vou utilizar por 1, 2, 3 minutos. Eu queria que vocês também sentissem, procurassem perceber qualquer sensação que vocês tenham durante esses momentos. Tá ok? Então, podemos lentamente retornar a consciência no ambiente. Da mesma forma, eu gostaria de perguntar para vocês se alguém teve alguma experiência que gostaria de compartilhar nesse momento. Sentir a minha boca repleta de saliva, como se eu tivesse percebido a indicação
E imediatamente, quando eu fui para o mar, a minha consciência foi do como aconteceu no doente. Então, ela está compartilhando como se ela tivesse ingerido, né, esse suplemento e sentiu a expansão da consciência, da aura, da energia. Essa manhã ela experimentou um pouquinho, fisicamente, o produto sentiu a mesma sensação e agora essa memória retornou. Né? Na verdade, todo esse processo é uma rememoração de algo que nós já temos. Né? Que essa energia divina pode fluir cada vez mais através de nós, através de cada célula. Alguém mais tem alguma experiência para compartilhar? Oi. Eu senti como se eu tivesse integrado com todas essas pessoas formando sozinhos, como se fosse um movimento energético, girando voltas de mim. Então, ela está falando que sentiu como se fosse uma expansão e uma integração com todas as pessoas, formando um movimento energético de luz, né, em todo o ambiente, girando ao redor, fluindo ao redor dela, como se fosse aquela espiral do toroide, né, aquele movimento energético ali. Então, assim como acontece nas células, acontece com cada um de nós. Um que se ilumina ou que busca com essa intenção de iluminação, de melhorar a sua condição energética, isso reverbera e pode facilitar o processo para outros também. E é isso que a gente está convivendo e compartilhando aqui hoje e todos esses dias. Então as ferramentas ajudam mais uma vez nesse processo energético. Bom, continuando agora com essas ferramentas, outra ferramenta com a qual nós trabalhamos é a IMF Balancing Technique. E a sua experiência? A experiência foi de expansão da energia. Eu sinto uma clareza muito grande na medida que eu vou sustentando essa energia, esse líquido, na verdade, né? Eu vou sentindo o corpo relaxando profundamente, como se eu estivesse entrando em meditação, e expandindo a energia, e a clareza mental aumenta muito. Né? Existe uma clareza interna muito grande. Né? É uma organização realmente da energia. Essa experiência que eu tenho. É quase que imediato. Às vezes, quando eu estou cansado também, estou desgastado, enfim, por vários motivos, eu tomo um chá e literalmente recarrego as baterias. Não. Já uso há mais de um ano já esse produto. E agora, a IMF Balancing Technique. Traduzindo esse nome, técnica... Desculpe, tem alguém... Oi? Eles são basicamente são ácidos nucleicos, DNA e RNA. Nucleicos, DNA e RNA. Ele chama recharge. Em inglês, né, literalmente traduzindo, é recarga. Tá? Esse é um dos produtos, né, dessa empresa que é a Gemater, que utiliza esse laser em vários suplementos alimentares. Ela está perguntando se isso tem alguma coisa a ver com o sistema Isha. Bom, eu particularmente não conheço o sistema Isha, já ouvi falar, tenho amigos que conhecem, mas são ferramentas, essas ferramentas todas têm uma proposta em comum, né? Que é resgatar esse poder pessoal do ser humano. Esse livro tem a ver com essa técnica, é a IMF Balancing Technique. Então, a IMF... Oi? Tem algum tipo de mentalização para a gente provocar essa entropia negativa nos nossos sistemas? Essa meditação, por exemplo, que a gente dá em texto, centramento, centro de baixo, centro de cima e uma coluna energética, você está fortalecendo essa radiação da energia do centro, né? Que é o centro do toroide também. Isso, naturalmente, vai te levar para esse estado de maior organização interna. É um exercício simples que pode ser feito a qualquer momento, e é essa proposta da IMF também. Ele é mais complexo, mas basicamente um exercício, uma forma de possibilitar isso é essa visualização. Imaginando essa energia irradiando. Cada um de vocês pode fazer isso. Você pode só visualizar como uma coluna de energia dourada, irradiando, conectando o céu com o centro, 60 centímetros acima da cabeça, e outro 60 centímetros abaixo dos pés, como esse que está mostrado aqui. Ó. Esse centro aqui representa esse centro do toroide, que é a nossa ressonância com esse potencial limitado do átomo, de organização, de equilíbrio, de regeneração. Então, aqui a IMF,
É uma técnica que foi criada por uma americana, Peggy Dubrow, e também ela teve acesso a essa ferramenta a partir da busca por Deus. Ela não é uma pessoa com uma mente, vamos dizer assim, científica, mas que tem uma paixão profunda pela espiritualidade, pela busca do divino. E nessa busca ela chegou a uma experiência de encontro com a divindade, na verdade, expansão da consciência, onde ela era um com o todo. E nessa experiência de luz, ela se sentiu como essa própria malha de energia, que ela chamou de malha de calibração universal, que está representada aqui. Então, ao invés de eu falar sobre a EMF, eu vou deixar a própria Peggy contar um pouco da EMF num DVD que ela criou para mostrar essa malha e falar da experiência dela. I deep belief that each one of us is a unique individual within this vast universe, and that we are all connected. Alguém entende essa língua? I believe human consciousness is interrelated in nature, and that our consciousness has intelligently organized itself into a system within our energy anatomy. This system is called the universal. Physicists tell us we are made of energy. So for now, let us think of ourselves as energetic beings. Let us assume our consciousness is an electromagnetic field and believe that our consciousness is evolving. There are benefits to understanding ourselves as energetic beings. Let's look at a system within the human energy anatomy, the universal calibration lattice. Surrounding you are 12 long fibers of energy, about 24 inches, 60 centimeters away from your body. The 3 fibers behind you maintain the energy patterns of your story, all the information of your history, your hereditary patterns, all the events of this lifetime. Even the latent talents and abilities are encoded here in circular discs of energy. As you learn to access and translate this information, you create a beautiful posture of energetic support, alive with multidimensional wisdom. What are you capable of accomplishing when you understand the appropriateness of your history and you embrace your story as a gleaming, energetic column of wisdom and support? The circular disc located within the long fibers on both sides of the UCL maintain the energy charges of giving and receiving. The fibers on the right side store and regulate the energy of giving. The fibers on the left side store and regulate the energy of receiving. Are you aware of how you are investing and processing this energy? You may ask yourself, am I being as effective and useful in this world as I can be? When you consciously direct energy through the fibers on the right side to support the people, places, and things important to you, and when you are aware that the energy returns through the fibers on the left side, a strong figurative pattern is created in a healthy balance with the world you live in. You give and you receive. Who are you? Why are you here? Each one of us will continue to evolve our answers to these ageless questions. The circular disc located within the 3 long fibers in front of you maintain the energy charges of your hopes, your dreams, your wishes, and your intents. Each one of us is overflowing with unlimited potential. These discs of light transmit the information of your potential to the universe and to your family of humanity. Each one of us, through our personal beliefs, co-creates a reality we call life on planet Earth.
and we are all co-creating together. Whether we are aware of it or not, we are speaking in language of energy with one another. As we become more aware of this universal language and how to translate it, we open a doorway to deeper communication within ourselves and with others. Communication is a pathway to peace, for it opens us to tolerance, then to understanding, to compassion, and ultimately to the energy of love. Once again, observe the overhead image of the UCL. The halo is an image that appears in many belief systems as a manifestation of divinity and sacredness. This familiar pattern actually extends throughout the entire length of your being, radiating not only above your head and from each one of your chakras, but also beneath your feet. Just this one aspect of this unique understanding of the human halo is very grounding. The UCL is an extension of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Your awareness of the world and the universe around you expands as you learn to feel and experience through the wiring of this new energetic system. As you evolve and grow, remember it is one thing to possess knowledge, and it is another thing to demonstrate your knowledge in a meaningful and constructive way in your life. I honor you and the infinite potential within you. This is the symbol of the EMF balancing technique, a symbol of the evolving human, and an invitation to you to radiate the energy of love with all of your heart. Bom, então essa é uma apresentação desta malha de calibração universal. E como objetivo ela tem a expansão do nosso campo energético para que nós possamos sustentar mais da carga energética que nós somos, da vibração do amor, aqui e agora. Ela é uma evolução do sistema de energia, uma expansão desse sistema. Então, finalizando, na quarta-feira eu vou dar o workshop introdutório da INER. Nesse workshop a pessoa aprende já a trabalhar com essa malha. São movimentos similares ao do Tai Chi, e esses movimentos ativam a ressonância dessa malha e a calibração que ela propicia, né, o equilíbrio desse sistema energético. Então são ferramentas práticas para a capacitação humana. Então o workshop na quarta-feira e a fase 1 desse trabalho na quinta-feira. No total hoje são 8 fases desenvolvidas. Né? Em junho agora a PEG vai dar o primeiro curso nos Estados Unidos, em Sedona, das fases de 9 a 12. No total serão 13 fases que compõem todo esse trabalho. Então, para vocês terem mais informação, tem a mesa ali ao lado, onde estão as inscrições para quem se interessar, e também atendimentos que eu vou realizar na segunda-feira e na terça, oferecendo sessões da EMF, sessões de equilíbrio. E um outro evento, na terça-feira, se não me engano, às 18h30, às 18h30, lá no espaço da Vânia, eu vou apresentar um DVD com uma canalização de Cryo. Então, o Miquel, que é o canal original de Cryo, foi gravado esse DVD, então é uma mensagem. E assim como essas experiências todas que nós estamos tendo aqui, é uma experiência energética, muito mais do que informação para o intelecto. É uma informação do coração para a alma que alimenta a alma e o coração. Então, convido a vocês, é gratuito, na terça-feira, às 18h30, lá no espaço da Vânia. Bom, gente, então, essa é a informação que eu tinha compartilhar com vocês sobre essas ferramentas de capacitação humana que estão disponíveis para quem escolher, né, e utilizar a intenção pura para poder ativar esses potenciais. Né, que vocês possam utilizar isso da melhor maneira possível. Agradeço a vocês todos e essa oportunidade.